E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, esse aqui era um vídeo que eu não ia fazer, tá? Até porque tem outros vídeos assim que eu já tenho mais ou menos programado já para gravar. Só que nos comentários do vídeo anterior falaram que eu estava fazendo drama, tá? Em relação à taxa de emprego, desemprego no Japão e etc. Só que o governo, ele soltou, tá, a taxa, no caso assim, o número de pessoas que estão pedindo ajuda. Tá, aquela ajuda na prefeitura porque não estão conseguindo pagar suas contas, estão com a corda no pescoço, tá? Aquela pessoa assim que está vivendo na miséria. Então, mais ou menos esse vídeo aqui é mais ou menos aquela resposta, tá? Para aquela pessoa que escreveu aquilo nos comentários. Tá? Então, vem comigo aqui de acordo com o governo japonês, não sou eu, tá? Aí no final do vídeo eu vou pontuar algumas coisas, mas vamos lá. O número de pedidos de auxílio público em maio deste ano foi anunciado no dia 2, tá? Com mais de 22.600 em todo o país. Um aumento de 11,4% em relação a maio do ano passado. Por que eles não colocaram do mês passado? Eles colocaram de maio do ano passado. Você vê que tem alguma coisa por trás que eles estão encobrindo. Mas vamos lá, continuando. É o 5º mês consecutivo que supera o mesmo mês do ano anterior. Então já são 5 meses que as pessoas aqui no Japão estão passando dificuldades. 5 meses seguidos. Tá? Por isso que eu falo que aqueles números estatísticos do governo não estão batendo. Você vê que um ministério contradiz o outro. Tá? E eu pontuo essas coisas. Ainda estão falando que eu estou fazendo, como é que se fala assim? Drama, mas continuando. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, tá? O número de pedidos de assistência pública registrados em maio deste ano foi de 22.680 em todo o país, um aumento de 2.327 ou 11,4% em relação a maio do ano passado. É o 5º mês consecutivo que o número de pedidos de auxílio público supera o mesmo mês, né, do ano anterior. Além disso, 19.847 domicílios passaram a receber a assistência pública em maio desse ano, um aumento de 16,5% em relação a maio do ano passado. Então já dá para você ter uma ideia que tem cada vez mais pessoas com a corda no pescoço aqui no Japão. O número de domicílios que recebem assistência pública é de 1.648.101 em todo o país. Isso aí, aqueles que foram aprovados estão recebendo. E aqueles que foram lá e não foram aprovados. O que acontece? Você ir lá na prefeitura, não, se falar que você está, como é que você está de brincadeira, eles não te darem o auxílio. Tá? O Ministério da Saúde e Previdência disse, presta bem atenção nisso aqui. Uma das razões pelas quais a taxa do aumento continua alta é que o impacto do coronavírus foi prolongado e a economia está diminuindo. Antes eles falavam, se você estiver com dificuldades, vem aqui na prefeitura, vai na prefeitura do seu estado que daremos um jeito. Agora eles não falam mais isso. Então já dá para você ter uma ideia que a situação no Japão não está legal. Tá? Você vê que é o 5º mês consecutivo que está subindo. Então já dá para você ter uma ideia, num panorama geral, que aquela ideia de desemprego e vagas de emprego não está batendo. E outra, isso aqui é só para os... Essa estatística aqui é só para aquelas pessoas que vão na prefeitura pedir ajuda. Se você levar em conta o do Hello Work, tá? Aquelas pessoas que estão de seguro-desemprego, elas não entram nessa estatística. Tá? E na estatística de emprego e desemprego, o governo japonês ele mudou um pouco o parâmetro. Tá? Para tentar passar que a coisa é um pouco mais bonita, antigamente os arumbaitos eles não entravam nessa parte estatística de emprego. Agora eles entram, porque o governo agora, tá, ele está tentando fazer, ele está mudando os cálculos. Ele mesmo fala que ele está mudando os cálculos.
Tá? Eles estão fazendo cálculos experimentais para ver como é que a coisa vai ficar. Só que nesses cálculos experimentais eles estão colocando alguns parâmetros novos para inflar os números que não são tão reais. Se você levar em conta que arubaito não trabalha dependendo 8 horas direto. Tá? O famoso part-time também não. Então tem muita coisa aí que, como é que se fala assim, tá esquisita, tá? Nessas estatísticas. Por isso que quando a pessoa escreveu aquilo e eu li, eu não apaguei, deixei lá, mas também não respondi, tá? Porque é aquela velha história, a verdade vem no pé, a gente não precisa bater boca, eu não preciso ir lá impor meu ponto de vista, porque a verdade apareceu nesse vídeo, tá? O próprio governo japonês lançou, tá? Tá na NHK japonesa esses dados. Então é aquela velha história. Acreditar em quem? Tá? Como eu já falei, não sou influenciador, não precisa acreditar em mim. Da mesma forma que tem certas divulgações que o governo japonês solta que fica difícil de engolir, tá? De acordo com a situação. Então você vê que tem muita gente com a corda no pescoço, tá? Aqui no Japão, pelo 5º mês consecutivo, está subindo pedidos de ajuda. Sinal que, dependendo, o salário não está dando conta de pagar as contas. Como é que se diz? A pensão das pessoas não está dando conta aqui no Japão. Você vê que no vídeo passado mostrou indicativo que cada vez mais pensionistas estão tentando voltar para o mercado de trabalho para tentar complementar sua renda, para não passar fome. Então é aquela velha história, a pessoa que fala que eu estou fazendo drama em cima de dados estatísticos que o próprio governo japonês está soltando, e são dados confusos, que um ministério contradiz o outro, é meio complicado. Isso é falta de empatia. Não estou falando comigo, estou falando em relação aos próprios dados. Né? Então você vê que tem muita coisa por trás, em cima daquele suposto aumento de pessoas empregadas no Japão, mas nem todos são daquele, como é que se fala assim, do regime de trabalho de 8 horas. E aí? Tá? Então tem muita coisa por trás aí, que se as pessoas não analisarem, não tiverem, entre aspas, uma certa empatia, vai falar que eu estou fazendo drama. Tá? Mas tem muita gente em situação muito precária aqui no Japão. Tá? Então, mesma coisa, para você que pretende vir do Brasil para cá, não é que eu estou falando para você não vir. Venha, mas tenha em mente que o Japão não tá legal, não tá bom das pernas. E tem muita situação que está se formando e que vai deteriorar ainda mais essa situação aqui do Japão, por causa das políticas do Kishida. Então, venha para o Japão em mente que a coisa não tá legal. Para nós que moramos aqui no Japão, nós já estamos vendo, tá, que tem muita coisa que não está legal também, principalmente com a parte da inflação, e a coisa ainda vai piorar. A gasolina já subiu por 11 semanas consecutivas, porque o governo está tirando aquele subsídio para segurar o preço do petróleo. A partir da hora que o preço do petróleo começa a subir aqui no Japão, vai subir tudo, não é só a gasolina. Tem produtos que são feitos à base de petróleo, embalagens plásticas, por exemplo. Então, por exemplo, o famoso isopor que vai o natô, ele é feito do petróleo, é um derivado do petróleo. Então, o que acontece? As empresas, elas vão tentar absorver aquele como é que se fala assim, aquele gasto até um certo ponto, mas vai chegar um ponto que não dá, ela tem que repassar aquele gasto. Então, por exemplo, o natô vai subir, tá? E outros produtos vão subir também. Então tem muita coisa que está acontecendo aqui no Japão que as pessoas não dão, como é que se fala assim, devido valor. Só que por não dar esse devido valor, é que o dinheiro vai perdendo seu poder de compra, tá? E a coisa vai ficando esquisita. Só para fechar o vídeo, vocês viram que o Japão ele fez uma reunião, o BOJ, tá? O BOJ fez a última reunião deles ali, e eles deixaram
tá? Como é que fala assim? Eles falaram que vão deixar a taxa de juros para longo prazo em até 1%. Por que disso? Porque o Japão não está recebendo investimento. É óbvio. Então, aquela velha história, com a taxa de 0,5%, o Japão não está recebendo investimento. As pessoas não estão investindo no Japão. Quem que vai investir numa taxa pífia, vendo que os Estados Unidos está inflando, como é que fala assim, sua taxa de juros, a União Europeia também. Então o Japão fez isso para quê? Para tentar arrecadar dinheiro. É aquela velha história. Se a pessoa tem um mínimo de educação financeira, ela vê esse tipo de coisa. Tanto que já tem alguns países que estão falando que essa parte de deixar a taxa de câmbio, a taxa de juros de títulos do Japão até 1% pode gerar manipulação cambial. E eu não duvido. Então tem muita coisa que vai, como é que se fala assim, vai impactar muito no Japão. Só as pessoas que não percebem assim, não acompanham certos pequenos pontos, igual esse do BOJ, de deixar a taxa de juros a 1%, sinal que eles não estão dando conta de fazer arrecadações. Eles não estão dando conta de fazer, como é que fala assim, as intervenções, porque cada intervenção para manter a 0,5% é muito caro. Eles têm que injetar muito dinheiro nisso aí. E o Japão não está com dinheiro para ficar injetando dinheiro para poder segurar isso. Então o que eles fizeram? Vamos liberar. Então a primeira liberação foi a 1%. E aí? Vamos ver há quanto tempo eles vão conseguir segurar a 1%. Só que esse 1% agora, lá na frente, o Japão vai ter que pagar essa conta. Se o Japão está cada vez pior das pernas em questão de arrecadação, porque a dívida do Japão, pelo que o próprio governo japonês fala, é de 2 a 3 vezes maior que sua arrecadação. E vai piorar por causa dessa parte da, como é que se fala? Dessa parte da defesa com os mísseis. E aí? E na hora que o Japão começar a ter que pagar esses títulos de 1% lá na frente, sem dinheiro, o que você acha que vai acontecer? Por isso que eu falo, as pessoas não tomam cuidado, as pessoas não estão atentas. Nós estamos vivendo o presente agora. Então, o que nós podemos fazer agora para mudar nossas vidas é agora. Não é pensar lá na frente, é agora. Suas decisões de vida têm que ser tomadas agora e alguma ação tem que ser feita agora. É igual a palavra motivação. Divide essa palavra, motivo e ação. Motivação, você tem que fazer ação. A ação tem que existir. Por isso que no verbo, na parte verbal, ação, tá? Você tem que agir. Então, se você não tiver conhecimento, você não consegue agir. Você não consegue fazer tomadas de decisões, seja ela assertiva ou errada. Mas você tem que você tem que fazer uma coisa. Não dá para ficar em cima do muro. Tá? Só que aquela velha história, quanto mais informação você tiver, sua chance de errar é menor. Tá? Porque você vai conseguir fazer certos cálculos, você vai conseguir planejar certas coisas. Então, em cima de informações, você vai ter uma ferramenta muito importante para você mudar a sua vida, tá? Ou diminuir o dano. Tá? Então, pensa bem. Tá? Não é questão igual assim, que eu estou reclamando em relação à última postagem, tá? Nos comentários. Mas, pensa bem em determinadas situações, tá? Não é porque uma pessoa está bem que todas as outras estão, tá? Então tem muita coisa que nós temos que ter empatia, tá? Nós temos que pensar um pouco mais. Não é porque hoje nós estamos bem que amanhã quer dizer que nós estejamos bem também, tá? O mundo dá voltas, tá? Então é aquela velha história. Se hoje nós estamos bem, temos que fazer algo por nós temos que ter ação para nós ficarmos bem. Eu acho que já deu para bom entendedor 2 palavras basta, né? Então vou ficar por aqui para não prolongar mais esse vídeo, tá? Mas só fica a dica,
tá? Não é porque uma pessoa está bem que as outras todas estão também, tá? Maido